Gravando. Beleza. Então, pessoal, vamos começar a aula aqui. Acho que vocês devem estar me escutando bem, né? Eu acho. Ninguém falou nada. Boa tarde. Rodrigo levantou a mão, mas acho que não foi falar, não, né? Foi só pra falar. Tá, beleza. Massa. Valeu. Essa aula vai ser de JavaScript. Antes de começar ela, eu vou dar alguns avisos rápidos sobre coisas da última aula que eu não falei. Sobre o curso. Primeiro, tinha bastante gente que não sabia programação básica, aparentemente, na aula passada, né? Aí, assim, desenvolvimento web, você precisa de programação básica, né? Não tem muito pra onde correr. É uma sub-área da programação, basicamente. E a gente não dá tempo de ensinar programação básica aqui. Não, isso não vai rolar. Mas, o que acontece a gente pode, assim, se tiver gente o suficiente que participaria de uma aula extra, eu daria uma aula extra de programação básica para desenvolvimento web. E o que aconteceria, a pessoa teria que estudar realmente sozinha por fora e tal. Quem tiver no primeiro semestre de computação vai ver FUP durante o semestre, então até dá certo. Mas realmente só dando essa expectativa em dia de que a gente não vai ver FUP aqui, né? Se isso não tinha ficado claro antes. Outra coisa, a gente vai ter em algum momento um projeto, provavelmente um trabalho final, um trabalho, né, de conclusão do curso, TCC do UWeb, que provavelmente vai ser uma página simples, não vai ser nada muito complicado, até porque, né, a gente não é atrapalhar as cadeiras, mas a gente vai precisar que vocês façam, tá? Vai ser obrigatório. Aquelas atividades que eu mandei no grupo não são obrigatórias, mas isso vai ser. E daí, se vocês não fizerem, a gente não vai poder fazer o certificado de vocês, por exemplo. Mas deve ser coisa simples. Última coisa é sobre aquelas atividades que eu não comentei na aula passada. Toda aula, basicamente, eu vou mandar atividades junto dos materiais que eu mandei na última aula. Vai ter umas atividades. E, basicamente, elas não são obrigatórias. São só atividades propostas para quem quiser ver e fazer. E se quiser discutir no grupo ou mandar pra gente na DM, né, do WhatsApp, podem ficar à vontade, que a gente vai dar um feedback. É isso, eu acho. Tem alguma coisa, João Gabriel? Acho que não. Só isso mesmo. Então é isso. Então vamos começar a aula de hoje, que é JavaScript. A aula de hoje, ela não tem HTML nem CSS, o que é engraçado, né, porque foi a aula anterior inteira. Dessa vez é só JavaScript, que é a parte de interação da web, basicamente. É onde a gente tem... o HTML era o conteúdo, o CSS era a apresentação, e o JavaScript é a interação de uma página, basicamente. Aí vamos começar, né? O que é JavaScript? JavaScript é, diferente das outras linguagens que a gente viu, é uma linguagem de programação, mas de programação de scripting. Qual é a diferença? Basicamente, uma linguagem de scripting ela é feita para tu interagir com um sistema externo. Que no nosso caso, o sistema externo é a página web, né? Aí o JavaScript ele roda no navegador do usuário. Então, a gente escreve JavaScript aqui, a gente vai estar escrevendo nossas páginas JavaScript, só que ela não vai estar rodando no nosso computador, ele vai rodar no computador do usuário, quando ele abrir nossa página. Essa é a ideia, basicamente. Algumas características que, para quem talvez não saiba o FUP, talvez não signifique muita coisa, mas a gente não precisa se preocupar muito com isso. É uma linguagem interpretada, então a gente não compila JavaScript, o navegador interpreta ela. Tem tipagem dinâmica, então a gente pode trocar os tipos das variáveis como a gente quiser. E a gente não tipa as variáveis, a gente não declara elas com um tipo. E é multiparadigma, então a gente pode usar orientação a objeto, a gente pode usar várias coisas. A gente não vai ver aqui nenhum paradigma nesse momento, mas na próxima aula a gente vai ver orientação a eventos, que é o paradigma principal que a gente vai ver na web. E é importante que a gente entenda. Mas isso é coisa da próxima aula. Começando, como a gente usa JavaScript, né? E a gente coloca JavaScript na nossa página. Que nem no CSS, né? A gente tinha 3 formas no CSS de colocar estilo numa página. No JavaScript a gente tem 2 formas de colocar scripts numa página. A primeira forma é uma tag script,
parecido, a gente tinha a tag style, a gente tem uma tag script. A segunda forma é carregando um documento externo. Do mesmo jeito que a gente podia carregar um CSS externo, a gente pode carregar um script, JavaScript externo. Eu vou fazer isso aqui com vocês, só para a gente ver como é. O nosso script ele só tem uma linha, que é o console.log. Isso é equivalente ao print do Python. Basicamente, ele printa uma mensagem para o console do navegador. Que ele fica aqui, eu vou mostrar para vocês como é que faz isso na prática. Ó, eu tenho uma pasta aqui, onde eu tenho um index.html, deixa eu dar um zoom aqui. Eu tenho um index.html, que é o meu HTML, e eu tenho um script separado num arquivo script.js, que é a terminação dos nossos arquivos JavaScript. Aqui eu fiz o seguinte, eu vim no corpo do meu script. Vocês lembram que o estilo a gente adiciona aqui no header, no head, né? Em geral, o script tu pode adicionar no header, mas eu pessoalmente gosto de adicionar no body, por motivos que... Vou explicar aqui, é porque basicamente quando o teu navegador está carregando o HTML, ele carrega de cima para baixo. Então tem um problema, e se o teu script for muito, muito grande, e tu deixar ele no head, em geral a gente não vai escrever script muito grande, então não tem um problema. Mas se tu tiver um script muito, muito grande, e tu deixar ele aqui em cima, o teu navegador vai parar, carregar o script todinho, e depois carregar o conteúdo da tua página. Enquanto se tu deixar o script aqui embaixo, ele vai carregar o conteúdo inteiro, então o usuário já pode ir lendo o conteúdo. Enquanto ele está lendo o conteúdo, o teu navegador carrega o resto do script. Então é por isso que eu pessoalmente gosto de deixar o script no final. Mas depende do uso. Enfim, eu vou colocar aqui, eu vou colocar um console.log, pra gente ver o que acontece. Vocês estão vendo, eu não estou usando script externo, né, nesse caso, eu estou usando a tag script. Eu vou vir aqui no meu navegador, esse aqui é o documento, abrir ele, e eu vou dar um F5. Dei um F5. Agora o que eu vou fazer? Eu vou apertar... Peraí que eu fiz errado isso aqui. Ele deu um erro aqui, né? Não, acho que tá certo. Enfim, tô aqui no meu navegador. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai apertar F12, o botão F12 no teu teclado, e ele vai abrir esse negócio aqui, que são as ferramentas de desenvolvedor do navegador. No Firefox ele é bem parecido com esse que eu estou usando, é no Chrome. Em outros navegadores eu não vou saber dizer, mas provavelmente é parecido também. Aí, esse aqui é o HTML da nossa página, e bem aqui, não sei se vai estar dando para ver direito, talvez esteja pequeno, mas tem um botão console, que é onde está o console do nosso navegador. Nesse caso, ele é um erro. Eu acho que se der um F5 ele funciona. Tá. Agora ele não funcionou o script direito, né? Por algum motivo que eu não vou saber dizer para vocês. Mas eu vou carregar o script externo e deve funcionar daí. O script externo ele tem um atributo source, né? Que nem o CSS. E aí a gente passa aqui script.js. Eu vou vir aqui no nosso script.js e eu vou botar console.log. Ah, não, eu tinha dado certo, porque eu não botei nada no console.log, vocês perceberam? Não sei se alguém percebeu isso, mas eu fiz um console.log sem nada dentro. Vamos testar com a tag script agora. Deu F5, tá aqui no nosso console. Olá, mundo. Agora só para mostrar com o script externo. Botar aqui também um olá, mundo. Script externo. Vou dar um F5. Tá aqui. Então é isso. É assim que carrega um script basicamente na tua página. Né? Deixa eu voltar pro slide. Aí vamos lá, conceitos básicos do JavaScript. A gente vai ver aqui conceitos básicos de programação, mas eu não vou ficar falando o que é um condicional, o que é blá blá, porque que nem eu expliquei, a gente não vai ensinar FUP aqui. Nessa parte eu vou mostrar basicamente a sintaxe do JavaScript. Basicamente, variáveis a gente pode declarar com a palavra-chave let, então tu coloca let, o nome da tua variável, e tu declara a variável. Tu pode declarar e definir, que nem na maioria das linguagens de programação.
E tu pode definir constantes com a palavra-chave conste, né? Se tu tiver uma constante, tu não pode redefinir ela. Vai dar um erro. Enquanto a let, tu pode redefinir. O JavaScript, mesmo sendo uma linguagem de tipagem dinâmica, ou seja, eu podia vir aqui e fazer num é igual a hello world, porque eu posso trocar os tipos à vontade. Apesar disso, a linguagem tem tipos, obviamente. Então, a gente aqui, por exemplo, a gente tem um número e um texto, né? E é importante que a gente entenda o que são os tipos do JavaScript, então a gente vai ver quais são alguns dos tipos primitivos básicos. A gente tem booleano, que é verdadeiro ou falso, false ou true. A gente fez um let terminou igual a false, e depois a gente mudou para true. É bem direto ao ponto, toda linguagem de programação tem isso. Number é um pouco diferente a gente vê em outras linguagens de programação. Geralmente tu tem int, double, float. Em JavaScript só tem o tipo number. É basicamente isso. O que é o tipo number? Ele é um número flutuante, ele é um double em outras linguagens. Ou um float, se tu quiser, mas é um float de pressão dupla. O que significa, basicamente, é que a gente pode fazer números quebrados no JavaScript. E não tem distinção entre números quebrados e números inteiros. Tudo é number, certo? Em geral, isso não é um problema, é só algo que é diferente para quem tá vindo de linguagem tipo C e tal. Talvez ache pouco estranho, mas é assim. A gente tem strings, que são sequências de caracteres. Esse é realmente bem parecido com outras linguagens, não tem muito para onde correr. É isso. A gente tem undefined, que é um valor especial, é um tipo especial, que variáveis não definidas recebem. Então, quando declara uma variável sem definir ela é undefined enquanto ela não for definida. Undefined, em geral, se tu usar ela em algum contexto em que tenha um booleano, ela vai virar false, por exemplo. A gente provavelmente vai ver alguns casos disso aqui. As variáveis também podem ser nulas, que é uma situação muito parecida com o undefined, mas ela representa objeto, que a gente vai ver já já o que é. É parecido com o null do C, ou do C++, o null pointer, para quem conhece. Alguma dúvida sobre isso? Eu tô passando rápido porque... Assim, essa aula provavelmente vai ser rápido, até porque é feriado e tudo mais. Mas acho que... Não sei se tem alguma dúvida. Acho que não, né? Ninguém levantou a mão nem nada. Vou seguir. A gente tem operadores, obviamente, senão não dá para fazer nada no linguagem de programação sem operadores. A gente tem, por exemplo, operadores matemáticos, então a gente pode fazer uma soma, 1 mais 1 vai printar 2 no console. A gente tem outros operadores matemáticos, você pode esperar, né? O menos, vezes, barra. Isso aqui é o de resto, que é o mod, né? A gente tem ainda se tu botar 2 asteriscos, tu pode fazer o power, né? Esqueci a palavra em português. A potência. E a gente tem operadores lógicos também. Tipo, nesse caso, o OR. Falso ou verdadeiro é igual a verdadeiro. E a gente tem outros operadores, tipo o AND, né? Do Python. Esse seria o OR do Python. E a gente tem o NOT também. Controle condicional. No JavaScript a gente tem controle condicional com um bloco if, que a gente pode ter um else if e um else. A gente tem o switch também, o switch case. Basicamente essa sintaxe ela vem do Java. Mas eu acho que talvez as pessoas não conheçam tanto Java quanto o Python, né? Acho que é uma comparação melhor. Eu não sei se no Python tem switch. Aí é uma pergunta que eu não sei. Mas é condicional, né? Não, eu acho que para quem sabe programação não é muito segredo. A gente tem laços também. A gente tem o while e o do while. Também vem do Java. Eu acho que esse Python não tem, o do while, pelo menos. Mas, basicamente, a gente passa uma expressão. Enquanto essa expressão for verdadeira, for booleano verdadeiro, ele vai executar esse comando. No momento em que essa expressão virar falso, ele para de executar e segue o resto do código. O do while é parecido, só ele executa primeiro e depois ele testa. Então, basicamente, ele vai executar pelo menos uma vez
Só depois ele vai testar se for verdadeiro para seguir executando, né? A gente tem um for que tem no Python, né? Mas o for do Python é um pouco diferente. Esse for aqui, ele é mais parecido com o for do C ou do Java, enfim. Que basicamente tu tem 3 partes. Na primeira tu declara uma variável. Na segunda tu faz uma checagem. E na terceira tu faz uma ação, né? Que aqui é basicamente o seguinte. Eu declaro i igual a 0. Enquanto i for menor do que 10, soma i em 1, né? Adiciona 1 aí e executa essa ação. Mais é somar 1. Eu acho que a maioria das linguagens tem isso também, mas mais é um assintático para mais 1, basicamente. Então, esse bloco de código aí, por exemplo, ele vai executar 0, 1, 2, 3, ele vai ficar printando até o 9. Aqui embaixo a gente tem a sintaxe do for que lembra bem mais a do Python, porque no Python tu passa uma lista, né, ou tu tem que usar LRange. Então, basicamente, o que isso faz para cada i que está dentro do array R, faça uma ação. Então, na primeira iteração, o i vai receber 1, na segunda, o i vai receber 2, na terceira, o i vai receber 3. Ou seja, como a gente está printando i, a gente vai printar 1, 2 e 3. Bem direto ao ponto. O único cuidado que vocês têm que ter é que é off, tá? No Python é for in, né? Seria for i in R. Aqui é for i of R. Aí tem que ter cuidado para não confundir, porque o JavaScript tem um in também, só que esse in tem um uso muito específico que a gente não vai ver aqui, porque vai confundir a cabeça de tanto de quem sabe quanto quem não sabe programação. E não esqueçam desse let também, tá? Não esqueçam de declarar, porque JavaScript é uma linguagem que ela tem um problema que ela tende a não dar erro. Então, se tu não declarar o i, se tu não botar o let, ele não vai dar erro, ele vai seguir normal. Só que esse i, ele vai virar uma variável global. E a gente vai poder ver ele em qualquer lugar do código, e a gente não quer isso. É um erro, basicamente. A gente pode ver isso já já. Posso usar esse exemplo já já. Deixa eu anotar isso. Seguindo, a gente tem quebra de laço e pular uma iteração com continuer e com break. É basicamente, se tu tá no meio de um laço, e tu pode ser um for e pode ser um while, eu só botei for aqui, mas pode ser um while também. Se tu usar a palavra-chave continue em qualquer momento, ele vai pular essa iteração do laço. Então, nesse caso aqui, a gente tem um for que, normalmente, sem essa linha aqui, o que ele faria é 1, 2, 3. Ele iria printar 1, 2, 3. Como a gente tem essa linha, o que ele vai fazer é, ele vai printar 1, beleza? Ele vai entrar 1, ele vai testar 1 é igual a 2? Não. Então, ele não vai entrar nessa linha, vai seguir para a próxima, vai printar 1. Na segunda iteração, o que ele vai fazer? I vai receber 2. If i igual a 2, verdade, i igual a 2. Ele vai entrar no contínuo, o contínuo vai pular totalmente a... Alguém tá entrando. Ele vai pular, então, essa iteração e ele não vai printar 2. Seguindo pro 3, ele vai printar normalmente, porque ele não vai entrar nesse if. Então, o que ele vai printar é 1 e 3. O break ele é parecido, a diferença é que enquanto a gente pulava uma iteração, o break sai totalmente do laço. Então, no momento em que a gente encontra um break, ele sai desse for e continua executando o resto do programa normalmente, aqui para baixo. Nesse caso, quando ele encontrar 2, ele vai quebrar e não vai printar nem o 3. Essa foi o básico da sintaxe do JavaScript, o que é laço, o que é condicional e tal. Vocês têm alguma dúvida sobre essa parte específica? Eu vou aproveitar e perguntar. Pode levantar a mão quem não sabe nada de programação aqui, nada. Porque daí eu tenho ideia o quão rápido eu posso passar ou não. Ninguém levantou a mão, então eu acho que estamos bem. Sendo assim, essa aula vai realmente ser bem rápida. Que eu acho que não é um problema, porque é feriado, né? Funções. Funções de JavaScript tem... Eu não coloquei ela em conceitos básicos, mesmo, e talvez você já tenha um conceito básico de FUP,
porque funções em JavaScript têm alguns conceitos interessantes que não tem em todas as linguagens. Então, vamos lá. Primeiro, o que é uma função? Que nem qualquer outra linguagem de programação. É um bloco que tu define uma execução dentro dela e ela vai ser executada quando tu chamar ela em algum momento. Então, e a gente está definindo o bloco, a função add, que ela recebe 2 parâmetros, A e B, e ela retorna o valor A mais B. Então é uma função bem simples, né? Só para mostrar. E a gente está fazendo aqui num ser igual a o retorno de A de add para 3 e 5. Então o que vai acontecer aqui? Let num vai ser igual a add, aí vai subir aqui para 5. A gente vai chamar add com A igual a 3, B igual a 5. Add vai retornar 8, que é 3 mais 5. E esse 8 vai vir para cá, num vai ser igual a 8, basicamente. Depois a gente está printando esse número. A sintaxe ela é bem simples, é function e tu tem um return, tu abre o bloco, tudo mais, bem simples. Parâmetros são passados por valor, que nem basicamente qualquer outra linguagem de programação. Então, se tu passar, nesse caso a gente está fazendo uma variável val, ser igual a 10, e a gente está chamando uma função modify, que o que ela faz? Ela modifica o valor de val. Ela faz velho ser igual a 5. Só que qual é o negócio? O val é passado por valor. Então, ao invés de a gente passar a variável val para cá, a gente passa o número 10 para cá. Ele basicamente faz 10 igual a... Não é bem isso, né? Mas ele modifica o valor localmente. Então, o que vai acontecer aqui? O val vai continuar sendo 10, apesar de a gente ter esse velho igual a 5 aqui. Basicamente, é isso. Assim, talvez realmente para quem não souber as programações seja mais complicado. Qualquer coisa pode levantar a mão. Aí a parte interessante, que não é qualquer linguagem que tem, que são as funções tratadas como valor. O que acontece? Em JavaScript, linguagem, funções, quer dizer, elas são valores. Ou seja, tu pode fazer com que variáveis recebam uma função, do mesmo jeito que tu poderia fazer com que variáveis recebam um número. Então, do mesmo jeito que a gente podia fazer let num igual a 10, a gente pode fazer let num igual a function. A gente pode ver um exemplo disso aqui, que a gente faz let square igual a function, que retorna o quadrado de um número. Além disso, isso significa que a gente pode receber como parâmetro de uma função uma outra função. E a gente pode, dentro dessa função que a gente recebeu como parâmetro, a gente pode chamar ela, basicamente. Então, essa função aqui de cima, o que ela faz? Ela recebe um número n, e ela recebe uma função fun, e ela executa a função fun n vezes. De novo, não é toda linguagem que tem isso, mas isso vai ser muito, muito útil para a gente quando a gente for chegar em orientação a eventos, que vai ser na próxima aula. Então é um conceito que é bom que vocês entendam bem. Nesse caso do let square, né, a gente fez uma variável square ser uma função. Nesse caso, a gente vai chamar a função chamando square, e não sqr. Porque a função está associada à variável square, não a sqr. Por causa disso, por causa dessa situação aqui, principalmente, em que a gente tem uma função que a gente passa um parâmetro, e que nem eu falei, vai acontecer muitas vezes, a gente tem uma situação interessante, que é o seguinte: às vezes a gente não quer declarar uma função inteira só para passar ela como parâmetro para outra função. Para isso, em JavaScript, a gente tem funções que a gente chama de arrow functions, funções de seta, que elas servem basicamente para declarar uma função sem dar um nome para ela. Então, isso aqui, esse bloco aqui de cima, é uma declaração de uma função de seta. A sintaxe é o seguinte: tu abre parênteses, tu passa os parâmetros da função. Aqui tem 2 parâmetros, mas poderia ter mais, ou poderia não ter nenhum. Poderia ser só o parênteses, abre e fecha. Tu bota uma setinha e tu abre as chaves que é o bloco da função. Nesse caso, e essa é uma função que retorna uma soma, né? Ela retorna a soma do parâmetro 1 e parâmetro 2. A gente pode, por exemplo, fazer que nem a gente fez nesse instante, que a gente fez square igual a uma função. A gente pode fazer isso, só dessa vez sem
dar um nome para a função square. Então, deixa eu voltar aqui. Vocês vão ver que aqui eu tive que dar um nome, né? Let square igual a function sqr. Eu não preciso fazer isso. Eu posso não dar um nome. Eu posso fazer constante add igual a função sem nome. E agora o nome dessa função sem nome é add, que nem a gente pode ver aqui embaixo. Nesse caso em específico, pode parecer não ter utilidade nenhuma, e de fato realmente não tem. Seria mais fácil a gente declarar só normalmente uma função, um nome. Mas vai ser útil em casos. Eu não botei o caso. Eu pensei que eu tinha botado. Enfim, em casos em que a gente passaria para essa função aqui, uma função, né? A gente passaria para ela uma função como segundo parâmetro. Ao invés da gente declarar uma função para passar para ela, a gente simplesmente passa isso aqui, que é a função sem nome. Isso faz com que a gente não tenha uma função nomeada no nosso código que a gente não vai usar nunca mais, sabe? A gente vai usar só uma vez. A gente vai ver exemplos disso principalmente na próxima aula. Mas acho que nessa ainda vai aparecer também. Objetos. Objetos é outro conceito importante do JavaScript, do mesmo jeito que as funções como valor são importantes, objetos são mais importantes ainda, na verdade. Para quem tem algum conhecimento de orientação a objetos, vai saber o que é mais ou menos um objeto. Mas o conceito não é igual, certo? O conceito não é exatamente o mesmo. Mas é parecido. Objetos em JavaScript, eles são um tipo a mais. Ele não é um tipo primitivo, que nem a gente viu a string, o number e o boolean, né? Mas eles são um tipo também. É o tipo object. A maior parte das coisas que a gente vai ver no desenvolvimento web, a gente vai ver muito isso na próxima aula, que é onde a gente vai realmente usar JavaScript na página. A maioria das coisas são objetos. Tudo é objeto em JavaScript, certo? É uma linguagem estranha nesse sentido. Tudo é um objeto. E isso tem algumas implicações interessantes, que a gente vai ver aqui. Primeiro, o que é um objeto, basicamente? Um objeto ele é uma coisa muito simples. Ele é um par de chave-valor. Então, tu tem uma chave, que é o nome nesse caso. A gente tem uma variável pessoa1, que recebe um objeto. Esse objeto tem uma propriedade nome, que tem o valor Maria. E ela tem uma outra propriedade idade, que tem o valor 23. É muito parecido com o dicionário do Python, para quem sabe do Python. É um dicionário, basicamente. E, enfim, outras linguagens eu acho que tem conceitos parecidos. Acho que o struct, não sei, é meio parecido. É meio que parecido, sim. Para tu acessar valores dentro de um objeto, tu pode usar o operador ponto, que nem também em outras linguagens tu vai usar a mesma coisa. Então, se tu acessar a propriedade nome do objeto, tu usa obj, né? O nome do objeto, ponto nome. Nesse nosso caso aí, a gente acessaria pessoa1, ponto nome, seria Maria, pessoa1, ponto idade, seria 23. Botei objeto aqui, mas seria pessoa1. Desse mesmo jeito, a gente pode adicionar propriedades que não existiam antes em objetos que a gente já tem. Então, considera aquele objeto que a gente tinha, o pessoa1, que eu já declarei anteriormente, a gente pode chegar e fazer pessoa1.altura ser 1,68 m. A gente não precisa fazer nada mais, é literalmente só fazer isso. Pessoa1.altura igual a isso aí. E agora tem uma propriedade nova naquele objeto que a gente declarou anteriormente. Se a gente der um console.log, vai aparecer isso aí. Que nem nas linguagens de orientação a objeto, a gente pode ter métodos em objetos, que são basicamente funções. Tu adiciona uma função como uma propriedade do objeto e agora ele é um método. É basicamente isso. Nesse nosso caso, e a gente pode, por exemplo, adicionar um método printName na nossa pessoa. Esse método faz o seguinte, ele recebe uma mensagem e ele printa a mensagem mais des.nome. Des é basicamente uma variável especial que a gente tem na linguagem que representa o próprio objeto que está sendo chamado. Então, nesse caso, des é o próprio objeto pessoa1. Consequentemente, des.nome é Maria. Para chamar um método, é basicamente o mesmo coisa da gente acessar uma propriedade. A gente faz pessoa1.printName, passa o argumento que a gente quer, e ele vai printar olá, vírgula, Maria. Porque a gente passou como mensagem olá, vírgula,
e ele vai printar o lá, vírgula, mais o nome Maria. Esse é o disso que eu acabei de falar. Objetos, diferente dos tipos primitivos que a gente viu, eles são passados por referência. Guardados e passados por referência. Então, cada objeto ele é único. Quando a gente compara dois objetos, a gente não compara o que tem neles. A gente compara basicamente o que eles são. Seria o espaço de memória deles, né? Mas, basicamente, quando tu declara um objeto novo, ele tem um ID único, basicamente. Tu pode pensar desse jeito. Então, mesmo a gente tenha dois objetos com o mesmo nome, são dois objetos, a declaração deles são exatamente igual. Se tu comparar eles, tu vai ter um false, porque eles não são o mesmo objeto ainda assim. Do mesmo jeito, consequentemente, a gente pode fazer um objeto apontar para outro, se tu quiser ver como ponteiros do C, mas a gente não vai precisar usar muito isso, sinceramente. Mas vocês podem ver, nesse caso, a gente tem um verdadeiro, porque pessoa 3, agora sim, é igual a pessoa 1. Eles são o mesmo objeto. Como esses objetos são passados por referência, diferente daquele caso anterior, em que a gente tinha uma função modify que não modificava o valor da variável, se o valor da variável for um objeto, e a gente passa ela para uma função que modifica o objeto, aí sim o objeto vai ser de fato modificado. Então a gente tem uma função modify pessoa, que recebe aquele objeto nosso pessoa, e modifica o nome dela para João. Se a gente declarar agora uma pessoa com o nome Maria, e passa essa pessoa que a gente acabou de fazer para essa função modify pessoa, o que vai acontecer? Ela vai de fato modificar o nome para João. Então, se a gente printar aqui, a gente vai ter o nome João. Então, são dois comportamentos diferentes. Tu tem que ter cuidado que se tu tem uma função que tu espera um objeto, tem que ter cuidado, porque se tu modificar esse objeto, ele vai de fato ser modificado fora da função. Então, é só um cuidado que a gente tem que ter. E aqui é uma situação interessante que eu coloquei para cá, mas meio que poderia ficar um pouco mais para trás, que é o seguinte: a gente tem um operador que vai ser muito útil também quando a gente estiver vendo na próxima aula, principalmente quando a gente for ver orientação a eventos, que é o operador de encadeamento opcional. O que acontece? Basicamente, do mesmo jeito que a gente tem um operador para acessar um método ou uma propriedade de um objeto, a gente tem um operador para acessar uma propriedade de um objeto somente se esse objeto existir. Ou seja, se o objeto não existe, a operação é cancelada. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. A gente faz um array, basicamente. Let x é igual a um array, que é um objeto. E a gente tem o método push no objeto array, por padrão. A gente vai ver isso já. Que ela coloca um objeto novo no array. Nesse caso, vai dar certo, beleza. Porque o objeto array existe. Normalmente. Agora o que a gente está fazendo é x é igual a null. Ou seja, x não é algo que existe. Não pode chamar um método em null. O que a gente faz agora? A gente faz x, interrogação, ponto, push 3. Não vai dar erro, vai dar tudo certo, porque a gente usou essa interrogação aqui. Então a operação vai ser cancelada, basicamente. Não vai acontecer nada, um x. Esse push não vai para frente, não vai acontecer nada. Vai cancelar totalmente. Se a gente não usar essa interrogação, ele daria um type error, porque tu não pode tentar acessar o método push na variável null, porque null não tem o método push. E daí daria errado no teu programa inteiro, enfim. Isso vai ser útil, porque de vez em quando a gente está acessando alguma coisa na web, algum método do desenvolvimento web, e o método de vez em quando vai retornar pra gente um objeto null. Só que é um objeto que pode ou não ser null. Então, digamos que a gente tem um método, uma função, que ou ele retorna um null ou ele retorna um array. Como a gente não sabe se ele vai retornar um null ou um array, a gente usa isso aí para, se por acaso ele não retornou null, dá um push. Se ele não retornou null, pode cancelar. A gente não tem problema com isso. Então vai ser bem útil nesses casos. Objetos padrão. Do mesmo jeito que a gente viu objetos, tem alguns objetos que já existem por padrão no JavaScript, na linguagem, né?
tudo, que nem eu falei, né? Basicamente tudo na linguagem é um objeto. Então, consequentemente, a gente tem alguns objetos padrão para suportar a linguagem. O primeiro que a gente vai ver é o array. Quando tu declara uma lista, né? Um array é uma lista, certo? Quando a gente declara uma lista, implicitamente, o JavaScript pega isso aqui e transforma num objeto. Então, do mesmo jeito que a gente pode acessar uma lista como outras linguagens de programação, então a gente pode fazer array igual a, né, uma lista vazia, depois acessar a posição 0 no array e dar para ela um valor, e depois a gente pode acessar para printar ela. Isso basicamente é que nem qualquer outra linguagem de programação que tu vai ver, até em C vai ser desse jeito, né? Acontece que esse colchetes, ele não é só um vetor, ele é de fato um objeto. Então ele tem, por exemplo, o método push, que nem a gente acabou de ver ali atrás. Por padrão, ele vai ter o método push e alguns outros métodos, tem muitos métodos, na verdade, que são muito úteis pra gente. O método push, por exemplo, ele coloca o valor que a gente passa para ele no fim do array. Então, nesse caso, a gente dá um push 5. Então, o número 5 vai para o fim do array. E depois o número 2 vai para o fim do array. O resultado que a gente tem array é a lista 5, 2. A gente tem esse outro método que é um pouco mais complicado, mas é só para dar um exemplo. Vocês não precisam entender isso aqui agora. Mas ele tem um exemplo de um arrow function também, é interessante. Que é o seguinte. A gente tem esse array declarado antes, é o mesmo array, então ele é o 5, 2. E a gente tem o método map dentro dele. O método map, ele chama uma função que tu passa para ele. Então ele recebe uma função. E para cada elemento que tem nesse array, ele chama a função e retorna o resultado dessa função para cada elemento. Ou seja, o array original que a gente tinha era 5, 2. A gente passou uma função que é o seguinte. É uma função de seta, né? Que nem a gente viu antes. E essa função de seta, ela recebe um número e ela retorna o número ao quadrado. O número vezes ele mesmo. Qual é o resultado? Quando a gente faz o map, a gente vai pegar o 5, multiplicar ele por ele mesmo, retornar para o array na mesma posição, pegar o 2, multiplicar por ele mesmo e retornar na mesma posição de antes. Então o resultado é a mesma lista de antes, e cada elemento dela é multiplicado ao quadrado. Basicamente, eu não preciso que vocês entendam muito o map nesse exemplo, mas eu preciso que vocês entendam a função de seta, principalmente, que talvez seja até mais complicado. Alguém não entendeu? Porque eu posso fazer um exemplo. Eu posso programar um exemplo com vocês na mão para entender melhor qualquer coisa. Vocês podem levantar a mão, qualquer coisa. Mas senão a gente segue. A Clara levantou a mão. Beleza. Faz um exemplo, seria legal. Beleza. Eu vou apresentar a tela para vocês de novo. Vamos lá. Esse é o mesmo script que eu tinha mostrado para vocês agora há pouco. Vamos fazer o seguinte. Eu vou primeiro declarar um array, tá? A gente já pode declarar com os números dentro dele. Então eu vou declarar 1, 2, 3, 4. O array que dentro dele tem o número 2, o número 3 e o número 4. Bem simples. A gente pode vir aqui no VS Code, por exemplo. Ele é uma ideia boa para isso. Porque a gente pode ver os métodos. Então eu boto o ponto aqui e ele automaticamente completa para mim os métodos que tem no Object Array. Vocês podem ver, tem muitos métodos. A gente tem o push, por exemplo, né, que eu mostrei agora há pouco. Mas vamos focar no map, que é o que eu quero mostrar para vocês. O map, ele faz o seguinte. A estrutura do map é essa. Tu tem a função map, que ela recebe uma função. E é array.map, né? E é como se ele fosse o seguinte. Eu vou fazer uma função map aqui por fora, que vai ser a minha função própria map, customizada, tá? Ela vai receber um array e ela vai receber a função. O que map faz? Para cada elemento de array, ou seja, for let elemento of array, que é, né, aquele for a gente tinha visto agora há pouco, ele vai fazer o seguinte, ele recebeu essa função fun aqui, né?
ele vai retornar. Não, pera. Ele não vai retornar. Ele vai fazer um array extra. Então ele faz um array extra. Vou dar esse nome. Certo? E ele faz o seguinte: array extra ponto push função elemento. O que é que está acontecendo aqui? Para cada elemento dentro do array, ele adiciona nesse array que ele fez vazio, né? Ele deu um push, ou seja, adiciona no final do array, o elemento com a função aplicada a ele. Então essa função ele nem sabe o que é. O map não sabe essa função. Ele vai receber depois como argumento. Qual o resultado disso? Array extra vai ser um array onde cada elemento dele foi aplicado a função fun. No fim, ele vai retornar array extra, basicamente. Então, essa é a função map. Aí, o que acontece? A função map, nesse caso, ela só recebe o fun, né? Ela não recebe o ar, porque o ar a gente já tem aqui. No exemplo que eu dei ali, eu fiz o seguinte. Eu fiz uma função desse formato aqui. A gente tem um parâmetro num e a gente retorna num vezes num. O que isso significa? Eu vou comentar isso. Isso aqui é equivalente a fazer o seguinte. A gente fazer uma função square, que é quadrado, né? Que vai receber um número. E o que essa função faz? Ela retorna o número ao quadrado. Certo? A gente tem essa função square. Como o map recebe uma função, a gente pode simplesmente vir aqui e passar a função square para ele. Se eu fizer isso, eu vou printar isso aqui para a gente ver. Console.log. Calma aí, rapidinho. Perdão, tive que fazer um negócio. Recapitulando rapidinho. Eu fiz um array R, que tem 2, 3, 4. Eu fiz a função square, que eleva um número ao quadrado. Ele recebe um número e retorna um número ao quadrado. E eu tenho a função map, que recebe uma função e aplica essa função para cada elemento do array. Ou seja, o que a gente espera acontece aqui. O map vai retornar 2 ao quadrado, ou seja, 4. 3 ao quadrado, 9. E 4 ao quadrado, que é 16. Como ele retorna, a gente tem que fazer r igual a r.map, certo? Eu vou abrir de novo aqui, eu acho que eu fechei. Fechei. E vamos ver o nosso console de novo. Ele deu um erro ali, mas tá aqui. O array 4 tá bem pequeno, não sei como é dar zoom aqui. Deixa eu ver. Assim mesmo. A gente tá vendo aqui o array 4, 9 e 16, que nem a gente esperava. Só que o que acontece? No nosso exemplo, vocês estão vendo aqui que agora a gente tem uma função square, que eu usei literalmente uma vez no meu código, e eu não vou usar nunca mais. Eu não queria que essa função estivesse aqui. Porque ela vai estar ocupando espaço na minha memória e tudo mais, eu não queria que ela estivesse aqui. Para essas situações em que a gente tem a função de seta, que eu mostrei agora há pouco. Ela faz basicamente o seguinte. Tu declara a função, que é a sintaxe que a gente viu agora há pouco, só que tu não passa um nome para ela, basicamente. Então, esse bloco aqui é equivalente a isso aqui, basicamente. São a mesma coisa. A diferença é que eu não dei um nome para ela. Então, essa função vai ser chamada uma vez e ela não existe mais depois que passar para cá. O que é bem útil para a gente. Eu vou printar isso aqui também, só para vocês verem que deu um F5. Funciona igual, tá aí. E é meio que isso. O exemplo, eu espero ter dado para entender um pouco melhor. Se você tiver alguma pergunta, porque realmente esse aqui é a parte complicada. Se for para não entender, realmente aqui é o momento de não entender. Eu mesmo tive dificuldade de entender isso a primeira vez. Tem alguma dúvida? Isso, é uma função lambda, isso. Eu devia ter usado essa palavra, provavelmente. A função lambda, função anônima. É isso aí mesmo. Perfeito.
Então pronto. Então deu pra entender bem, provavelmente. Vou seguir pro slide. Aí é um conceito que vai ser realmente muito útil quando a gente for ver orientação a eventos. E outras coisas em desenvolvimento web. Seguindo, a gente tem um outro conceito na linguagem que também tem a ver, assim, é mais um conceito de objetos, que é o seguinte: a gente tinha esses tipos primitivos, né, number, string e tudo mais, mas o que acontece? Aqueles tipos, eles também são objetos. Apesar de eles serem tipos primitivos, eles também são objetos. Não é exatamente isso, que nem tá a observação aqui, mas é o jeito mais simples de tratar, certo? O que significa eles serem objetos? Significa que eles têm métodos. Então, por exemplo, num C, a gente não teria aqui como um string ter um método qualquer. Isso não existe em C ou em C++. Porque string é um tipo primitivo. Mas em JavaScript, mesmo quando tu declara um string desse jeito, ela é um objeto. O JavaScript implicitamente transforma isso em um objeto. String, por padrão, tem o método toUpperCase, que transforma a string inteira em maiúsculo. Então, nesse caso, é isso que a gente está fazendo. A gente declarou a string olá. A gente fez com que string seja string.toUpperCase, que vai basicamente fazer olá ser maiúsculo. Depois a gente loga isso pro console e ele printa olá maiúsculo. É bem simples. Basicamente, o conceito que a gente tem que entender é que tudo vai ser um objeto, basicamente, mesmo quando você não declara ele como objeto. Aí, a gente tem conversão de um tipo para outro em JavaScript, que é algo interessante, porque JavaScript ele não dá erro, basicamente, quando tu faz as coisas. Eu comentei isso mais cedo, né? E isso envolve não dar erro quando tu muda de um tipo para outro. Então, nesses dois primeiros casos, e beleza, não tem problema. A gente está transformando a string 15 no número 15, usando a sintaxe number, né? É basicamente uma função. E ele transforma no número 15, beleza. Se a gente vier e transformar de volta no string, o número 15, ele vai transformar na string 15 de volta. Funciona bem, beleza. Agora, se não for possível converter, ele não vai dar erro. No caso do número, ele vai transformar a gente chama de um none, que é um objeto especial, que significa que ele não é um número, basicamente. Isso acontece quando operações dão errado com números, basicamente. E, em geral, isso não é um erro. Basicamente, se eu tivesse mais uma linha embaixo, o código ia continuar rodando normal, ele não ia parar. Mas não dá pra fazer nada, não, né? Não é um número. Ou seja, em geral, sem tratar isso. E aí a gente vai pro... Já, na verdade. Eu pensei, era o próximo slide, mas não é. A gente vai pro tratamento de erro, já, que a gente pode ver coisa desse tipo. Mas é bom entender só, e basicamente JavaScript, ele evita dar erro, é uma linguagem que evita dar erro, e tu tem que ter cuidado com isso, porque o teu programa vai continuar rodando mesmo, ele não deveria. Às vezes ele não deveria rodar e ele vai continuar rodando. O último objeto padrão que a gente tem no JavaScript é o objeto math. Pode falar. Ei, se é uma linguagem que não dá erro, como é que faz para debugar quando alguma coisa está claramente dando errado? Pois é, o que acontece é o seguinte: tem alguns erros que existem, mas são erros, tipo assim, erros que acontecem por padrão, né? A gente vai até ver aqui, mas são bem poucos. Na maioria das vezes, o que vai acontecer tu vai checar se, por exemplo, nesse caso do none, se tu tem uma operação que tu acha que ela pode dar errado, tu tem explicitamente checar se ela vai dar errado, e tu vai ter que jogar explicitamente um erro. A gente vai ver já como a gente faz esse tratamento de erro. Mas, em geral, é meio que isso, sabe? Debugar JavaScript não é fácil. Sinceramente, não é fácil que nem em outras linguagens. Porque, por exemplo, em C, o próprio compilador ele vai te avisar se tu passar um tipo errado para algum lugar. JavaScript é uma linguagem não tipada. Então, tu pode passar o tipo que tu quiser para onde tu quiser.
Acabando o slide, que faltou um pouquinho, eu vou mostrar um pouquinho disso. Certo? Para dar uns exemplos. Mas, basicamente, debugar é um processo complicado. Tu vai basicamente ter que pensar bem o que teu código pode e não pode fazer. É por isso que é bom entender a linguagem. Então é por isso que eu estou explicando para vocês bem esse negócio de... Eu espero que seja bem, né? Mas, enfim. Eu estou tentando falar nisso. De que a linguagem não dá erro. Então vocês têm que pensar muito bem o que vocês estão fazendo. Porque a linguagem não vai ajudar nesse sentido. Eu espero, isso respondeu a pergunta? Sim. Sim. Beleza. Acabando aqui o slide, que falta pouco, eu vou dar uns exemplos de coisas estranhas que podem acontecer na linguagem e como a gente pode tratar disso. Seguindo, a gente tem a gente tem muitos objetos por padrão no JavaScript. Eu mostrei os principais aqui. Eu mostrei o array, eu mostrei o number e eu mostrei a string, né? Mas a gente tem o math também, que ele é basicamente um objeto global. Isso significa que tu pode acessar ele em qualquer lugar do teu código. E ele contém métodos matemáticos. Então, por exemplo, se a gente quer tirar a raiz quadrada de um número, a gente pode utilizar o objeto math, que tem um método square root, que é raiz quadrada, e ele vai tirar a raiz quadrada do número, basicamente. Ele tem um mínimo, ele tem um máximo, ele tem power, que é potência, né? Enfim, é matemática. Quando a gente precisa de funções matemáticas, a gente tem esse objeto math. Ele tem um random também, que retorna um número aleatório. Acho que o Python também tem um random, né? Nesse caso, no JavaScript, a gente tem que usar math.random. Seguindo para tratamento de erro, é o último conteúdo dessa aula. Assim, toda linguagem tem tratamento de erro, né? E JavaScript tem um tratamento de erro muito parecido com outras linguagens. É principalmente parecido com o Java, para quem conhece, mas é bem parecido com o Python também. O que é tratamento de erro, né? Tratamento de erro é o seguinte. Erro é algo que vai acontecer em algumas linguagens naturalmente, tem tipos de erro diferentes. Em C, por exemplo, metade do erro tu vai encontrar erro de tipo, então tu vai tentar passar um tipo para um lugar, uma variável para um lugar, e a variável é de um tipo diferente do que o programa estava esperando. JavaScript não é uma linguagem tipada, isso não acontece, mas ainda assim a gente tem alguns erros. Por padrão, por exemplo, o JavaScript não deixa tu redeclarar duas linguagens. Isso aqui vai dar um erro. Se eu fizer let x igual a 2 e let x igual a 3, vai dar um erro. Qual o problema aqui? Eu estou usando let duas vezes. Se eu fizesse let x igual a 2 e depois x igual a 3, beleza. Eu estou redefinindo a variável, não tem problema. Eu não posso redeclarar a variável. Então let x duas vezes não posso. Vai dar um erro. Isso é um dos poucos erros por padrão a linguagem tem. Para a gente tratar um erro, ou seja, qual é o negócio do erro? O programa suspende quando a gente tem um erro. Então, se eu botasse um console.log e depois, o navegador não ia rodar esse console.log. Porque a partir do momento que ele chega no erro, ele suspende completamente. Não faz mais nada. Se a gente sabe que o nosso programa pode dar um erro, e a gente não quer que ele pare quando ele der um erro, a gente pode tratar esse erro com o bloco try-catch. Que, para quem conhece o try-except do Python, ou o próprio try-catch do Java, é basicamente a mesma coisa. É o seguinte, tu bota um try, e dentro do try tu bota a operação que tu acha e pode dar erro. Nesse nosso caso ele vai dar um erro garantidamente, mas é só para dar um exemplo. O que vai acontecer? Ele vai capturar esse erro, e ele vai passar para o bloco catch esse erro. O bloco catch, ele tem um argumento que é o erro, o próprio erro, é um objeto erro. Esse objeto erro, ele tem uma mensagem dentro dele, geralmente. Então, o que a gente pode fazer, por exemplo, é um uso muito comum de tratamento de erro, é tu printar o erro pro console. É um jeito de debugar, por exemplo. Tu bota um try-catch em algo e tu não sabe se vai dar um erro ou não, e tu bota pro navegador printar o erro. Aí tu vai lá no print do erro e tu vê, qual foi a mensagem? Nesse nosso caso, a mensagem foi, identificador X já foi declarado antes. Aí tu vai voltar no teu bloco try e tu vai ver, eu tô redeclarando a variável, tô fazendo besteira. Enfim. Esse é um caso bem trivial, né? Porque a gente sabe, olhando a gente sabe que vai dar erro, porque a gente tá redeclarando X. Mas isso pode acontecer, por exemplo, em uma operação e tu nem sabe o que faz. Por exemplo, tu baixou uma biblioteca externa, e essa biblioteca tem uma operação arriscada. Tu não sabe o que ela faz, tu não sabe nem qual é o erro que ela retorna. Se ela retorna um erro, tu não sabe qual é esse erro.
Então tu bota um try em volta dela, tu dá um catch e tu vê qual é a mensagem, se por acaso ela der um erro. Tu não precisa só ver a mensagem, tu pode, por exemplo... aqui a gente está printando a mensagem pro console do navegador, né? O que o usuário final não vai ver na nossa página. Mas a gente vai ver na próxima aula, a gente poderia, por exemplo, passar essa mensagem pro nosso usuário, ao invés de botar ela no console. Isso é um tratamento de erro já mais robusto, né? Porque o usuário vai saber que deu errado na página. Ele não vai precisar abrir o console da página para ver. Aí, que nem eu falei, a linguagem ela não tem muitos erros por padrão, né? Não são muitas operações que dão erro nela. Ela tende a só seguir com o que tu dá para ela e é isso, boa sorte. Para isso, tu, em geral, tu tem que pensar bem na lógica do teu código. E se tem alguma coisa que tu não quer que aconteça, tu tem que manualmente lançar um erro caso isso aconteça. Nesse nosso caso, a gente definiu a função dividir, né, divide, que vai dividir A por B. Qual o problema? B não pode ser zero, né? Porque dividir A por qualquer número por zero não é algo muito certo, né? Não é algo que faz sentido. Esse exemplo é legal de mostrar. Eu vou voltar para nossa... Eu vou voltar para o transmitir de novo a tela. Esse exemplo é interessante de mostrar o que acontece quando a gente faz isso. Vou vir aqui, eu vou declarar a função divide A por B. É divide em inglês, eu escrevi assim, eu nem sei se é. Eu vou primeiro só retornar a dividido por B. Vou fazer isso, pra gente ver o que acontece. E eu vou printar aqui, primeiro, 2 dividido, não, 1 dividido por 2. Vamos ver o que acontece. Eu vou abrir aqui nosso console. 0.5, beleza. Tá aí. Agora eu vou printar 2 dividido por 0. 2, 0. O que vai acontecer? A linguagem não dá erro. Como eu falei, ela faz qualquer besteira. No nosso caso, ela faz infinito. 2 dividido por 0 é infinito pro JavaScript. Em alguns casos, beleza, tu pode esperar, tu pode querer que o 2 dividido por 0 seja infinito. Não é o nosso caso. A gente não queria que fosse infinito. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um if b igual a 0, throw new error. Cadê? Throw new error. Esse new eu não falei porque ele é um conceito mais complicado, mas basicamente tu tá instanciando um novo objeto. Vocês podem só tentar isso tudo como se fosse a mesma coisa. Mas se vocês conhecem orientação a objeto, é o mesmo new de qualquer linguagem de orientação a objeto, certo? E a gente pode passar uma mensagem aqui. Não é possível dividir por 0. O que vai acontecer agora? Eu vou fazer um console.log aqui. Terminou. Para avisar o meu script terminou. Como eu taquei um erro, se b for igual a 0, a gente vai ver que vai acontecer o seguinte, quando a gente vier na nossa página. O próprio navegador, ele avisa primeiro que tem um erro. Então, ficou meio quebrado aqui, né? Mas deixa eu esticar. E o acento quebrou também. Eu não podia ter botado acento, mas beleza. O navegador avisou, né, que ele teve um erro não tratado. Uncaught é não tratado, não capturado. Não é possível dividir por 0, que nem a gente esperava, né? Outra coisa que não aconteceu a gente não printou terminou aqui. Por quê? Aconteceu isso aqui e o navegador instantaneamente suspendeu o script, porque deu um erro. Se a gente não quisesse que isso acontecesse, a gente poderia fazer o seguinte: try, catch, erro. E aqui a gente pode falar console.log, erro. Ou seja, a gente sabe essa operação ela é arriscada, né, esse divide. A gente vai tratar ela com o try e capturar o erro e printar ele. Aí vamos ver o que vai acontecer. Tá aí, a gente printou o nosso erro, né? E a gente printou terminou depois, porque o navegador não suspendeu, porque foi um erro tratado. Né? Porque agora tem um try catch, então é um erro tratado. É basicamente isso. Então, dá pra ver nesse exemplo, né? Que é um exemplo um pouco engraçado, eu acho. A linguagem ela não dá erro. Ela vai botar um infinito, ela vai botar o que ela quiser e ela não vai dar erro. Então você tem que ter cuidado dessas coisas. Deixa eu voltar pro slide.
Aí tem aqui o resto do exemplo, né? 2 dividido por 2 é 1, 2 dividido por 0 é um erro, portanto, o divide não vai rodar, porque ele vai suspender bem aqui. É um erro não tratado. Esse é um caso de um erro tratado. É o exemplo que a gente acabou de fazer, basicamente. Nesse caso, vai dar um erro, mas é um erro que vai ser capturado pelo try. O nosso catch vai capturar esse erro, vai printar. E isso aqui vai rodar normalmente porque a gente tratou o erro de cima. Nada vai suspender, basicamente. Esse foi o fim, basicamente, desse bloco de JavaScript. Que nem eu falei, foi assim... Foi um resumão dos conceitos básicos de FUP. Mas o meu foco era focar nas coisas da linguagem que são diferentes das linguagens que a gente já conhece, né? Então, nem tudo é tão diferente, né? Que nem a Clara falou aí, tem Delta Function no Python e tal. Mas são coisas importantes da gente saber, principalmente para a próxima aula. Que aí sim a gente vai ver como a gente usa JavaScript para interagir com o HTML. Aí a gente tem um material da aula aí. Eu posso acabar a aula mais cedo, mas se vocês quiserem eu posso rapidinho só passar pela atividade da aula de hoje. Só explicando o que tem. Eu falei que eu ia dar exemplos também do... Eu esqueci o que era. Que foi até do... Pô, tu lembra, João Gabriel, o que era? Era por aqui. Rapaz, não sei, agora não sei. Né? Eu não lembro o que era, pessoal. Mas, enfim, vocês têm alguma dúvida primeiro? Alguma coisa aí pra falar sobre? Acho que não. Opa, pode falar, Rodrigo. Você falou do math, que é um objeto que você pode usar para fazer operações matemáticas. Isso. O math, se eu quiser usar ele, eu preciso importar? Não. O math ele é interessante porque ele é um objeto que ele é colocado na memória do interpretador assim que tu começa o script. Então tu não importa ele, basicamente. Ele tá disponível globalmente onde tu quiser, sem importar mesmo. Legal. Mas, assim, existem imports no JavaScript, né? Existem. Dá até pra mostrar aqui. Não faz mal. Eu deveria ter entrado na aula, na verdade. Agora tu trouxe isso, foi um erro meu. Mas não é porque não é tão simples também. Eu posso mostrar de forma simples, mas não é tão simples. Basicamente, o import e o export, ele é que nem no Python, a gente também tem isso, né? A gente tem import e export e outras linguagens. No JavaScript, eu acho que é uma das mais intuitivas, uma das linguagens mais intuitivas onde tu tem isso, porque é o seguinte, tu pode exportar com a palavra-chave export, e daí tu fala o que é que tu quer exportar. Então, eu posso exportar uma função add, A,B, que retorna A mais B. Ou seja, esse script aqui, módulo.js, agora exporta essa função. Para importar é o seguinte, deixa eu tirar isso aqui tudo, e eu vou dar import, a gente tem abrir chaves, e a gente fala, eu quero importar add, que é o nome da função, from, e o caminho de onde tu quer importar, que no nosso caso é módulo.js. É bem parecido com Python, a sintaxe é diferente, né? Eu não lembro como é a do Python, eu acho que é o contrário, né? É from import, eu acho. E eu acho que as chaves também, eu não sei se tem no Python. Mas é isso, aí agora a gente pode vir aqui, dar um console.log e add. Agora é o seguinte, o que eu falei que não é tão simples, eu acho que vai dar um erro, mas vamos ver. Vai dar um erro. Por quê? Quando a gente está usando HTML puro, a gente tem que avisar que a gente está usando um módulo externo. Então a gente tem que vir aqui e fazer o seguinte: script do tipo módulo, e a gente tem que vir aqui e passar o módulo pro navegador conseguir carregar o módulo externo também. Eu acho que isso até em ordem, né? Porque a gente está importando daqui. Então vamos ver o que acontece agora. Vixe, Maria, deu maior.
Eu passei errado? Não, né? Eu acho que o problema é que... Eu acho que nesse caso não aconteceria isso. Pois é, no navegador é um pouco diferente, tá? No navegador isso não funciona igual. Porque realmente tu tem que... É problema de segurança, tá? O que acontece é que se tu pudesse importar um script externo e esse script externo pudesse importar outro script externo e tu não tem nem conhecimento do que é, o navegador teria um problema de segurança grande aí, de que tu não sabe nem o que ele tá rodando. Então o navegador não deixa tu fazer isso por padrão. Tem como configurar isso, mas eu não vou lembrar como faz, porque a gente raramente usa isso. O que vai acontecer é, quando tu estiver escrevendo coisas no navegador, tu não vai usar import, tá? Tu vai escrever tudo de uma vez. Mas, quando a gente estiver usando framework, que em geral, quando a gente está escrevendo uma página HTML mais complicado, a gente vai usar um framework. A partir da aula 5 a gente vai ver isso. Aí sim, o framework tu consegue usar import à vontade e tudo mais. E a sintaxe é aquela mesmo que eu mostrei. Aqui é mais complicado, é até por isso que seria difícil de botar no slide. Mas tu tem como importar coisas, bibliotecas externas e tal. E é isso. Bem parecido com Python. Tem mais alguma dúvida? Ou qualquer coisa? Acho que não. Eu vou abrir rapidinho. Já tem um tempo sobrando. Eu vou acabar cedo, mas já tem um tempo sobrando. Eu vou abrir só a atividade dessa aula de hoje, que eu mostrei para vocês. Deixa eu abrir aqui e transmitir para vocês. Aqui. Tem a aula 2 a 3 ali, os spoilers, mas não vou abrir ela. A atividade da aula 1, não sei se vocês deram uma olhada, mas ela é basicamente fazer uma página parecida com o que a gente já fez em aula. Então é mais para vocês poderem praticar por vocês mesmos. Não é nada muito complicado. A atividade da aula de hoje já tá lá no Drive, inclusive, para quem quiser dar uma olhada. Ela é maior, ela tem várias questões, basicamente. E elas são todas... essas duas primeiras, elas são bem, assim... Vejam o básico da sintaxe de JavaScript, é isso, sabe? Não é nada muito complexo. É até um pouco chato, eu acho. Mas as outras, elas são mais para vocês verem esses conceitos da linguagem não dá erro, por exemplo, o padrão, e das funções por parâmetro, né? Das funções lambda. Não é nada muito complicado, realmente. Mas se vocês tiverem qualquer dificuldade, ou enfim, quiserem perguntar alguma coisa, pode falar a gente. Comigo, o João Gabriel. Eu deixei esse casamento de, mas eu não fiz não fiz questão de casamento de. E é meio que isso. Sinceramente. Eu não tenho mais. Não tem mais o que falar sobre isso. A próxima aula vai ser sobre interação realmente do JavaScript com o navegador. E aí sim vai ficar mais interessante. Essa aula de agora foi, sinceramente, na minha opinião, ela é bem chatinha. Mas realmente, nenhuma dúvida, né? João Gabriel quer falar alguma coisa? Não, só isso mesmo. Depois tô gravando o vídeo, vou postar no YouTube e eu mando lá no grupo pra quem quiser rever também. Uhum. Tem isso. A gente provavelmente vai começar a gravar as aulas agora e não transmitir ao vivo mais. Porque a gente teve uns problemas, né, complicados aí. Mas é isso. Basicamente, boa tarde, vocês estão liberados. Boa noite, quase já. E foi isso, aula. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, gente. Obrigada. Até a próxima sexta. Até.